Meus irmãos, a paz do Senhor, prontos para mais um ano, 2022, e mais uma vez estamos aqui para comentar a lição bíblica. 2022 vamos estudar, fazer mais um curso teológico, todos os anos a Assembleia de Deus, Ministério CA de Seta, da CADB, ela disponibiliza um curso teológico dividido em 4 módulos. E nesse primeiro módulo, nesse primeiro trimestre, 4 módulos de 3 meses, nesse primeiro trimestre nós vamos estudar sobre o Gênesis. E começamos esse 2022 pela misericórdia do Senhor, esperamos que ele não veio em 2021, que nós continuamos esperando em 2022. Que a graça do Senhor seja com toda a igreja, com todos os irmãos, e que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento dele, através da sua palavra. Pois bem, vamos estudar esse primeiro trimestre sobre o Gênesis, o livro dos começos. Esse comentário sobre esse trimestre, sobre Gênesis, é pelo irmão Pádua Rodrigues. Pádua Rodrigues é casado há 29 anos com Raquel Endo, tem 2 filhos, Mateus e Evelyn, e também um neto, o Lucas. E ele é vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, em São Paulo. É formado em teologia e autor de vários livros, né? Entre eles, Jonas e a Misericórdia de Deus, Por que Perdoar, As Parábolas de Jesus e muitos outros títulos. Como sempre, os módulos, cada lição, cada módulo são distribuídos em 13 lições, né? E nós temos aqui já o nosso módulo desse primeiro trimestre, sobre Gênesis. E vamos estudar e vamos comentar acerca dessa primeira lição. A primeira lição, a lição de número 1, está inserida no capítulo 1 de Gênesis, o início de tudo. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é ressaltar a importância do livro de Gênesis. Segundo, conscientizar os alunos da missão do homem de realizar, ou seja, a missão do homem de zelar pela criação de Deus. Em terceiro, encorajar os alunos a glorificarem o Criador por suas obras. E aqui nós temos essa primeira lição inserida no capítulo 1 de Gênesis. O texto áureo dessa lição vem dizendo, aqui está colocado, como está em todas as traduções bíblicas, e aqui cabe um comentário, que como nossas traduções bíblicas, ela veio do grego e depois do latim para o português, nós tivemos uma perda muito grande lá do original. Então, aqui a palavra no original é em princípio, não é no, é em princípio, criou Deus o céu e a terra, né? Que em hebraico Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Em princípio, ou seja, não é no princípio, como tem em todas as traduções bíblicas. E é importante que nesse 2022, como aconteceu em 2021, a gente cresça mais em conhecimento da palavra e nos aproximarmos mais do original, mais, né, voltando mais para o original, mais. Qual é o original, pastor? O que você encontrar de mais antigo, uma tradução bíblica, a mais antiga que você encontrar, você está mais próximo do original. Então, em princípio, criou Deus os céus e a terra, capítulo 1, verso 1.
A verdade prática diz: o mundo não é obra do acaso, nem de um poder impessoal. Deus é o Criador, nem do famoso Big Bang, né? Deus criou tudo, tem todo um plano, todo um planejamento, não foi por acaso. E isso você só vai entender quando estudar a Bíblia. Não é estudando as pessoas, os grandes nomes, de grande descoberta, porque o homem só descobre. Deus só dá poder para o homem descobrir. A criação sempre foi dele. A introdução à lição vai dizer: o livro de Gênesis apresenta 3 grandes divisões, do capítulo 1 ao 11, a história dos primórdios, do 12 ao 36, a história dos patriarcas e do povo hebreu, e do 37 ao 50, a ida da família eleita para o Egito. É consenso entre os judeus que Moisés é o autor não apenas de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, excetuando-se, evidentemente, parte final do Deuteronômio, que fala da sua morte. Uma outra correção aqui. Essa divisão que o autor, que o nosso irmão aqui coloca, né? O nosso comentarista, é o Pádua. Observamos aqui que o livro não tem, a primeira divisão do livro não é do 1 ao 11. A primeira divisão do livro, e isso não é culpa do nosso irmão comentarista, é que o Senhor ele vai revelando a sua palavra, ele vai revelando a sua vontade de acordo com o tempo que ele quer, para quem ele quer. Então agora nós já entendemos que a primeira divisão do livro está em Gênesis 1, do 1 para o 2. Do versículo 1 para o 2, você já tem a primeira divisão grandiosa ali de mundos. Gênesis 1 é um mundo e Gênesis, versículo 2, já é o outro mundo. Então, nós temos o primeiro mundo, que Deus não fala dele, ele só diz, né, que ele criou, e esse primeiro mundo, quem era o líder desse primeiro mundo, assim como Deus entregou o segundo mundo, vamos dizer assim, se pudermos colocar numa ordem numérica, né? E não temos essa ordem, mas vamos colocar aqui que fosse o segundo mundo que Deus entrega a Adão. Mas o primeiro, Deus entrega a Lúcifer, né? Então, esse primeiro, a gente não tem muito registro dele, ele está espalhado na Bíblia, mas não tem muita coisa, como no caso do mundo de Adão, que é o nosso, né? Então, aqui, a primeira divisão, ela foi em Gênesis 1, versículo 1, já em Gênesis 1, versículo 2, já é um outro mundo. E nós temos no capítulo 1 de Gênesis o mundo da criação e no capítulo 2 o mundo da formação. Porque primeiro Deus cria, e de Deus criar até ele formar, ninguém sabe quanto tempo isso levou. Mas o importante é que na criação ele criou e depois ele formou. Pois bem, o primeiro ponto da lição, objetivos de Gênesis. O livro de Gênesis é para a Bíblia o que os alicerces são para uma casa, né? Mostrar a origem das coisas. Então, o fato da gente não buscar o conhecimento nos tira até o desejo de ler. Muita gente não quer começar a ler a Bíblia pelo Gênesis, porque se você não tiver aquela aptidão para ler, aquela curiosidade para ler, e você pegar só a Bíblia para ler, e você não ir logo traduzindo as palavras, você não ir colocando aquilo que está ali no rodapé para você entendendo, qualquer livro da Bíblia você não vai ter o prazer de ler, você vai achar enfadonho. Então é necessário que você se cerque de você estar buscando com entendimento, conhecimento, né, das palavras no original,
para saber o que significa, e você vai ver que no original isso te dá prazer e te dá muita alegria, porque tu tá, na medida que tu vai lendo, tu vai descobrindo, e tu vai aprendendo, e tu vai entendendo o agir de Deus. Pois bem, essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Imaginemos como seriam as Escrituras sem o livro de Gênesis, né? Então, a criação, né? Quando Deus criou o primeiro mundo, Deus, quando diz assim, no princípio, como está em todas as traduções, como eu falei, mas no original é em princípio, e esse em princípio é o próprio Jesus, porque ele diz que foi para ele, por ele, que foram feitas todas as coisas, inclusive o mundo. Então, quando Deus está criando o mundo, ele está usando o princípio, e esse princípio é Jesus. Ele mesmo diz na sua palavra, eu sou o princípio e o fim. Então, em princípio, em Cristo, né? Lá, por exemplo, o capítulo 1 de João, vai dizer que no princípio, né? Que em princípio era o verbo era Jesus. Então, ali quando você vai entender para o capítulo 1 de João, ele é mais antigo no sentido de próximo de Deus do que Gênesis, né? Porque lá em João diz que em princípio, né, era o verbo, então era Deus lá na criação, antes da formação. Então o João capítulo 1 é mais antigo, vamos colocar assim, em termos de tempo, na proximidade com Deus, é mais do que o próprio Gênesis, né? Daí você vai entender a complexidade da Bíblia. Então, Isaías capítulo 45, 18 diz que quando Deus criou, não a criou vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Esse foi o primeiro mundo de Lúcifer. Deus não criou ela vazia, segundo Isaías aqui, capítulo 48, verso 18. Ela se tornou, houve uma situação em que ela se tornou. E é isso que veremos no decorrer desse trimestre acerca do estudo sobre o Gênesis. Pois bem, ele não a criou vazia e nem sem forma, ela se tornou, houve uma situação e ela se tornou. Pois bem, o segundo ponto fala reorientar a visão de mundo, né? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, vistas e boas para alimento. Então aqui é quando Deus já cria a terra, já forma a terra, depois da criação. Uma coisa é ele criar, e outra coisa agora é ele formar. Quando ele cria, ele cria na eternidade, aí depois ele vai para a formação. Para a formação ele agora não vai mais criar, ele vai ordenar. Ele vai ordenar que a terra produza, ele dá ordem para a terra produzir, ele dá ordem para a água produzir, entendeu? Agora ele está dando ordem para aquilo que ele já criou, para que seja formado. E aqui no terceiro ponto fala mostrar a razão de certas leis. Mas aqui Deus já coloca leis quando ele cria, quando ele forma o homem, né? Ele criou o homem, quando ele cria o homem, ele cria homem e mulher no mesmo dia, no mesmo momento, né? Não é no mesmo dia porque não tinha essa questão de dia, ainda não existia, mas no mesmo momento quando ele cria homem e mulher. E quando ele diz cria homem e mulher, os criou e chamou de Adão. Então Adão significa humanidade. Serve tanto para homem como para mulher. Quem coloca o nome de Eva na mulher foi o próprio Adão, não foi Deus. Deus colocou o nome tanto do homem como da mulher de Adão, no tempo em que foram criados. Já quando foram formados, aí é que Adão coloca o nome da mulher de Eva. E aqui Deus, quando cria, ele coloca a primeira lei. Nós sabemos que antes da lei escrita, que veio a lei escrita através de Moisés, tem a lei verbal.
E o mundo, quando Deus cria, sempre teve as leis, inclusive no primeiro mundo, que ele entrega para Lúcifer, já tinha as leis verbal. Tanto que Lúcifer incorreu, caiu nessa lei, não cumprindo. E aqui, Deus também coloca para Adão, dizendo, né? Mostrar a razão de certas leis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então aqui já é a lei verbal. Aqui Adão e Eva podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, inclusive e principalmente da árvore da vida. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí foi-lhe vedado o direito de comer da árvore da vida, porque senão ficariam caídos eternamente. O segundo ponto da lição fala o Criador. Aceitar que há um Criador é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência e honestidade. Aceitar quem é esse ser criador, essa é uma questão de fé. O primeiro ponto do segundo tópico vai dizer, autoexistente. Em princípio criou Deus, né? Deus não criou os céus e a terra para ele habitar, ele já habitava, ele é eterno. Ele cria os céus e a terra para algo que ele queria fazer, que ele queria construir, e é para isso que ele faz, mas não significa, nós temos uma ideia de um Deus grego, de um Deus romano, da mitologia romana e da mitologia grega, de um Deus que veio a existir, que do nada apareceu um Deus aí e começou a fazer tudo, porque é assim que são os deuses deles. Mas o nosso Deus, não, o nosso Deus, ele é. Tanto que ele diz, no nome dele para Moisés, diz o eu sou. Então Deus é. Jesus é. Então, aqui, e essa ideia que nós temos de Deus, né, que foi nos implantado como Deus, é um Deus onde a gente manipula, onde a gente barganha, onde a gente até castiga, né? Se você for para o paganismo, você vai ver coisas terríveis. E essa ideia de Deus que nós herdamos, por falta de conhecimento da palavra, porque a palavra nos foi roubada, nos foi saqueada, a palavra nos foi usurpada, e agora que temos agora, o Senhor está revelando, o Senhor está abrindo mais de si para aqueles que o buscam. Mas muita gente ainda falta conhecimento de Deus, porque nós viemos de uma cultura pagã, e é difícil você, vindo da cultura pagã, acreditar num Deus eterno, num Deus que não tem princípio e nem fim. Porque os deuses do mundo são esses que eles inventam. Pois bem, aqui, nesse primeiro ponto, né, a autoexistência, né? Deus, ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. O tempo ele criou para nós, os seres humanos, mas ele não depende do tempo. E quanto a Moisés, ele se revela como eterno, eu sou o que sou, em Êxodo 3,14, né? O próprio Jesus também, como Deus que ele se utiliza desse nome quando ele faz aquela pesquisa de opinião ali com seus discípulos. E ele diz, a quem vocês dizem que o povo diz aí quem seja o Filho do Homem? E aí eles respondem, um diz que é o profeta Elias, outro diz que é Jeremias, e outro diz que é um dos profetas. E aí ele vai vir agora direto por discípulo e diz, e vós,
quem dizeis que eu sou? Aí agora ele está dizendo, eu sou Deus, né? E aí ninguém ali conseguiu responder. Aí Deus revela para Pedro que ele é Deus, né? O Cristo, o Filho de Deus. Mas nenhum deles teria a resposta se Deus não revelar. E continua da mesma forma até hoje. Se Deus não revelar o que está escrito na sua palavra, a gente não vai entender nada. O segundo ponto é transcendente. No princípio, aí aqui a gente substitui, em princípio, que o Deus, os céus e a terra, né? Deus existe independentemente da sua criação. Quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é totalmente distinto e vai além da sua criação. A palavra distinto, nesse caso, é sinônimo de transcendente, da transcendência. O terceiro e último tópico do segundo vai dizer, é o Todo-Poderoso. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, o verbo hebraico bará. Todas as ocorrências deste verbo do Antigo Testamento apontam para Deus como sujeito. Portanto, sua utilização nunca é relacionada ao homem. Deus é tradução de Elohim, uma forma plural seguida de um verbo no singular. A raiz de Elohim é El, que significa ser forte, ser poderoso, aquele que manifesta o seu poder criado. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E em terceiro ponto, terceiro e último tópico da lição, vai dizer a criação. A criação é perfeita demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Quando olhamos à nossa volta, vemos um teatro de revelações divinas. A obra de Deus, em princípio criou Deus os céus e a terra, né? Pan é tudo e Theos é Deus, né? Nessa palavra, panteão, né? Panteos. Pan é tudo e Theos é Deus. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis começa com a expressão em princípio criou Deus. Com isso deixa bem claro que o sujeito da criação é Deus. A ciência diz que a nossa galáxia possui mais de 100 bilhões de estrelas, o que só fica de estrelas, e que o Sol fica a 240 trilhões de quilômetros do centro da nossa galáxia. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse alterada em apenas 2%, a vida seria impossível. A nossa galáxia é apenas uma de ao menos 1 bilhão ou de outras. A mais próxima galáxia nossa fica a 30 milhões de anos-luz. Isso significa que o ser humano pudesse viajar à velocidade da luz, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, e vivesse o suficiente, ele precisaria de 30 milhões de anos para lá chegar. Quando voltamos os olhos para essa imensidão, enchemos-nos de espanto e genuína adoração a Deus, ao nosso Senhor. Aqui cai por terra qualquer situação dos deuses pagãos, né? Da mitologia grega e da mitologia romana. Pois bem, vamos para aqui o segundo subtópico do terceiro, que fala sobre pela palavra de Deus. E aqui o que eu falei no início, acerca dos mundos, não sabemos quantos mundos Deus criou, né? Mas fica bem claro aqui, aqui já a olho nu, acerca de 2 mundos, que foi o primeiro de Lúcifer e o segundo de Adão. E aqui, lá em Hebreus capítulo 11, está escrito que pela fé
nós entendemos que os mundos foram criados, ou seja, ali no próprio escritor aos Hebreus já está falando acerca dos mundos no plural e não no singular. Então são os mundos. E aqui nesse segundo ponto do terceiro e último tópico. Pela palavra de Deus, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Temos a irrefutável verdade bíblica que de tudo que foi criado pela palavra de Deus, em Hebreus 11:3, não havia nenhuma matéria pré-existente quando Deus criou, né? E aqui foge um pouco da realidade, porque quando Deus aqui o próprio escritor aos Hebreus diz que dos mundos, então o primeiro mundo tinha sido criado. E quando Deus vai criar o outro mundo, a terra que ele tinha criado não era sem forma e nem vazia, ela se tornou sem forma e vazia, mas ela não foi criada sem forma e nem vazia. Pois bem, concluindo aqui o terceiro e último tópico, o fruto da graciosa vontade de Deus. Viu Deus tudo que era bom. Então aqui quando Deus fala, aqui quando em Gênesis está escrito acerca da luz, quando Deus diz haja luz, e Deus diz assim, e agora a luz é boa, porque a luz que tinha antes não foi boa, porque nós sabemos que Lúcifer, né, é um querubim, querube significa pedra de fogo, era uma luz, e a gente vai ver trechos em vários livros da Bíblia que ele é um anjo de luz. Então, Deus, quando ele vai dizer assim, e haja luz, e houve luz, e ele diz que a luz era boa, ele disse, essa luz agora era boa, porque a primeira luz, ela não permaneceu boa, ela se deixou elevar, ela se deixou entrar aquilo que ele queria ser maior do que Deus, né? Não era só o fato de querer ser igual a Deus. Qual é o mestre, qual é o pai que não quer que um filho seja igual a ele? A questão é que ele quis ser maior, ele quis ser maior do que Deus. Esse foi o erro dele. E esse mesmo erro ele plantou no coração de Adão e Eva. Então aqui nós vamos encerrando mais essa primeira lição. Volto a repetir, é um novo curso teológico para 2022, dividido em 4 módulos de 3 meses, 4 trimestres. O primeiro trimestre nós vamos estudar sobre Gênesis, vamos mergulhar em Gênesis, vamos tirar o máximo de Gênesis, porque ali tem coisas que até hoje não foi revelada, e o Senhor está trazendo, o Senhor está liberando, está revelando para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão batendo na porta, e o Senhor está abrindo, está revelando. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pelo ano que passou de 2021 e agradecer a Deus pelo privilégio de adentrar 2022 e mais uma vez aprendendo da sua palavra, conhecimento, tendo mais conhecimento de Deus e quero colocar a minha vida à disposição do reino de Deus, para que mais e mais vidas sejam abençoadas, sejam tocadas e sejam destravadas no sentido de aprender mais de Deus. E os abençoe, tenha uma boa aula, em nome de Jesus, amém.